Hoje, domingo, dia 25 de maio. Gente, hoje rolou o Quebra-Power à noite. Então esse vídeo provavelmente você tá assistindo um pouquinho mais tarde, né? Eu prometi que mesmo que fosse de madrugada, a gente traria vídeo hoje para falar aí do Quebra-Power. E eu vou dizer uma coisa para vocês assim, de primeira impressão sobre o que eu tô achando aí do Quebra-Power, tá? A Ana Paula tá querendo ser uma nova Carly Fonseca. Quem lembra da Carly lá na Fazenda 15, quando ela bebia, ela se soltava, gritava, falava um monte de coisa ali, fez várias cenas emblemáticas na Fazenda 15 quando ela bebia. E aí, como não poderia deixar de ser convencional nos realities do Carelli, antes do Quebra-Power, o Carelli botou ali um pouquinho, assim, um pouquinho daquela cachaça, deu champanhe ali, e aí a pessoa já fica coisa naquele momento, né? A pessoa já fica alterada ali só de beber. Quem já é muito sensível à bebida vai já ficar naquele momentozinho ali. E depois disso, gente, não tem o que eu possa dizer com relação. O Quebra-Power no geral foi fraco, tá? Eu achei fraco. Acho que é porque os próprios casais não quiseram falar nada, ou porque estavam estranhando, né? Porque eles passaram o dia todo estranhando hoje, porque não teve o Quebra-Power de tarde. Eles acharam que seria de noite, que seria no programa ao vivo. Depois eles descobriram que o Quebra-Power estava sendo gravado mesmo. Mas quando eles começaram a dinâmica hoje, eles ficaram pensando nisso. Mas eu não vou falar só sobre a dinâmica, tá? Vou falar também um pouco do resumo do dia. Como é que foi lá o convívio deles. Lembrando que a repercussão do Quebra-Power, gente, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Então eu vou começar direto, antes da gente falar do Quebra-Power, alguns eventos importantes ao longo do dia, tá? Hoje foi domingo, e como é domingo, eles normalmente acordam tarde. Eu acho que hoje eles acordaram, era pouco mais de 11 horas, alguma coisa da manhã, tá? A hora que eles acordaram ali. Porque quando eu fui ligar a televisão, eu liguei a televisão meio-dia. Normalmente eu acordo meio-dia. E aí eu liguei a televisão e ainda tava todo mundo naquele ritmo ali, todo mundo ali meio parado, com sono e tal. Normalmente quando eles acordam cedo, eles não estão mais assim desse jeito, né? Eles já estão mais ligados, com mais energia. Mas hoje boa parte do dia eles realmente passaram dentro dos quartos, passaram boa parte do dia ali sem fazer muita coisa de interessante, mas rolou um papo ali interessante. E rolou também um pedido de desculpas. O Domini foi pedir desculpas para Carol. E aí a Carol explicou uma série de coisas para ele e depois que ele saiu do pedido de desculpas, ela chamou ele de falso e ainda, porque eu achei isso aí maravilhoso, tá? Não vou negar. E ainda ela falou o seguinte sobre o Domini, que ele tá fazendo o ciclo do homem abusivo e ainda que ele era falso com esse pedido de desculpas, porque na verdade ele estava querendo melhorar o cancelamento dele, justamente pelo que ele está passando lá por aqui fora, segundo o que ela falou. Então a gente vai começar justamente a partir desse ponto, tá? Porque hoje foi justamente isso. Começou assim o dia. O Eike foi conversar com o Domini. Ele foi mesmo conversar com o Domini ali, para tentar entender ali com o Domini o que foi que aconteceu, por que o Domini estava agindo daquele jeito, por que a situação ali, por que o clima ali na casa relacionado ao Domini, por que ele achava que esse clima estava ruim. E aí o Domini falou, explicou o lado dele ali algumas coisas, mas na verdade isso aí não interessa. E aí o Eike fala assim que o Domini precisava pedir desculpas para Carol
pela atitude que ele teve ali naquele dia. E que isto era visível nos olhos dele. Dava para ver no olhar dele que ele estava arrependido. Dá para ver no olhar dele ali que ele precisava pedir desculpas para a Carol. E aí o Eike até falou assim, olha, cara, não importa se a Carol vai aceitar ou não vai aceitar as suas desculpas, mas que se você sente que deve pedir desculpas, vai lá e peça desculpas. Aí o Domini disse que ele ia pedir desculpas para Carol. Aí o Eike disse que ele tem que fazer isso até para as mulheres do Brasil todo saberem que ele é um homem bom, para as mulheres do Brasil todo saberem que ele ali está tendo uma boa atitude e tal de fazer isso, enfim. Ele falou aí pro Domini. E aí ele também falou que o Domini reconhece que ele tá errado e que não foi legal o que ele fez. Então aí ele tinha que pedir desculpas mesmo pela atitude dele. Aí o Domini disse ali que ele ia pedir desculpas. Ainda citou ali o Jacob Petri. Aí ele disse ali, o Eike falou sobre uma fala de Jacob Petri sobre autocomplacência, que eu juro pra vocês que eu nem entendi aonde eles queriam chegar com isso. Aí o Domini disse ainda que ele tá sendo muito bonzinho consigo mesmo e empurrando tudo pra cima da Carol. E aí ele disse que ele já fechou essa questão na cabeça dele e ele já disse ali que ele tá ali sentindo uma cobrança dele próprio e das pessoas ali para que ele pedisse desculpas para a Carol. E uma dessas pessoas, inclusive, seria a Nath. Então vamos mostrar um trecho aqui desse vídeo para vocês verem, tá? Como é que foi. Olha só. Não pedi pros outros porque eu sabia que eles que nem eu era na minha cara. Sim, sim. Então eu já sabia que você já tinha reconhecido já. Só que eu acho que independente de qualquer situação, com a pessoa que realmente aconteceu, tem que ser falado. Até porque já vai ser uma desculpa para todas as mulheres também do Brasil, né, que aí entra nesse lugar. Aí ela vai, né? Eu fico pensando, gente, se eles acham que a gente não tá vendo isso. É sério, eu fico realmente pensando nisso. Eu fico pensando se eles realmente não acham que a gente não tá acompanhando, que a gente não tá assistindo, né? Porque a gente tá assistindo, tá? A gente tá acompanhando o Power Couple, a gente sabe o que tá rolando lá dentro. Mas a forma como eles falam, a forma como eles deixam o negócio acontecer ali, fica parecendo mesmo, tá? Fica parecendo ali que a gente aqui não tá pagando R$18,90 para assistir ao Play Plus e para ver essas cenas e comentar essas cenas com vocês. Porque muito do sucesso do reality show não tem a ver com as coisas que eles fazem apenas lá dentro. Tem a ver com o que a gente aqui fora também traz para vocês do que eles fazem lá dentro. A gente aqui, como comentarista, a gente traz essa informação para vocês de acordo com o que a gente vê ali do comportamento deles. Eu tento não fazer julgamento de nenhum deles, mas vocês veem que às vezes é impossível. Eu nunca vou esconder o ranço que eu tenho de algumas pessoas. Eu tenho ranço do Neguinho, vocês sabem, vocês já entenderam o porquê que eu tenho esse ranço dele. Do mesmo jeito que eu tenho ranço do Domini. Eu acho que o Domini está sendo completamente errado nessa situação. Eu acho que o Domini está sendo completamente equivocado. E aí querer colocar como se isso fosse um problema ali que ele tivesse que resolver com a Carol, tá? Como se ele estivesse jogando tudo a culpa pra cima da Carol. Não, gente, o problema dessa situação não é isso, inclusive passa longe de ser isso. O problema desta situação é que o próprio Domini se colocou numa situação, porque a gente viu o comportamento dele ali, a gente sabe que ele faria isso, a gente sabe que ele teria uma atitude ali na frente de todo mundo. Ele só não fez mais porque ele foi... A gente só não fez mais porque ele foi contido. Foi isso que aconteceu, ele foi contido. Mas enfim, eles acham que a gente não tá vendo isso. E aí o Everton também foi conversar ali com a mulher dele. Eles falaram de várias coisas, mas uma das coisas que ele falou ali para a mulher é que
o Vitor já começou a voltar pro personagem dele. Aí a mulher dele até falou assim, então se a gente tem que decidir se ele deixou ou não deixou cair o personagem dele, porque desse jeito fica meio difícil. E aí ele fala ali que o Vitor conseguiu recalcular a rota e pulou pro barco de onde ele acha que tá sendo melhor visto pelo público aqui fora. E aí ele também falou que o Wake tá fazendo a mesmíssima coisa, que o Wake tá indo ali, mudando de lado e indo para onde ele sente que o grupo tá mais forte. Aí a Emily disse que a atitude do Wake em fazer isso não é uma atitude sábia. Não é uma estratégia sábia para dentro do jogo. Depende, tá? Depende muito. O Wake, ele nunca deixou claro exatamente para onde assim ele vai e tal. Ele nunca deixou isso claro pra gente. A gente vê pela movimentação dele. A gente vê que ele se dá bem com aquele grupão, ele não se dá muito bem com o outro grupinho. A gente se vê que eles gostam de ficar ali naquele grupão todo e tal. Então ele tem mais afinidade com o lado de lá. Mas ao mesmo tempo ele não vota em todo mundo lá que diz para ele votar. Então ele meio que tenta manter uma certa independência. Não acho que ele está certo, não acho que ele está errado com relação a isso. Mas a gente vê, a gente percebe, sim, que ele tem uma certa afinidade com um lado. Agora, com relação ao jogo do Wake, é óbvio que ele vai fazer aquilo que ele achar que está sendo melhor para ele. Se ele sabe que está sendo melhor para ele agir dessa maneira, óbvio que ele vai agir desta maneira. Porque isso funciona para ele, e se funciona para ele, tá legal. Ele vai continuar fazendo desse jeito. E aí o Everton também falou que a Ana Paula, se vê esse movimento do Wake de tentar ali se refugiar no outro lado, ela vai se decepcionar com ele também, tá? Porque vai chegar um momento que o próprio Wake vai ter que votar na Ana Paula. E aí ele falou que a Ana Paula ia ficar decepcionada com o Wake do mesmo jeito que ela ficou decepcionada com o voto do Eros. E ele falou assim, o Everton também falou, que o Wake aos poucos vai ficando mais próximo do outro lado e que ele está mais propício a se juntar com o outro lado e que isto não vai demorar a acontecer. A gente já imagina que não vai demorar a acontecer mesmo, mas a gente já sabe que o próprio Eike tem deixado isso muito claro. Inclusive, isso foi o que aconteceu agora no Quebra Power, tá? A gente sabe o lado dele, a gente só não sabe algumas das intenções deles, porque isso sim, ele não deixa tão claro. Aí, o próprio Wake foi conversar com a Nath. Aí, quando ele conversa com a Nath, ele disse ali que ele sentiu que o Domini precisava pedir desculpas para Carol e que isto estava no olhar deles e que um pedido de desculpas não tem nada a ver com a outra pessoa, mas tem a ver consigo mesmo. Se está sentindo que fez alguma coisa de errado e deve pedir desculpas, então é por isso que a pessoa vai lá e pede desculpas. Aí a Nath disse que dane-se o que a outra pessoa entendeu. Dane-se aí se a pessoa entendeu alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Mas se o Domini sentiu no coração dele que ele deveria pedir desculpas, então ele deve ir lá e pedir desculpas. E foi exatamente o que o Domini fez, tá? O Domini, inclusive, olha como foi que ele entrou lá no quarto da Carol. Olha como foi que ele entrou no quarto da Carol. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse trecho, tá? Olha aqui como ele entrou lá no quarto da Carol. Deixa eu ver aqui. Eu salvei vários vídeos aqui pra gente falar sobre isso, pra gente fazer aqui. Olha como foi que o Domini entrou no quarto da Carol hoje, tá? Olha só. Preciso se desculpar. A minha primeira arte marcial, cara, ajudou. Meu professor falou pra mim, toda vez que eu encontrar uma faixa preta, eu tenho que reverenciar. Eu quero ir embora, mas não tem dinheiro pra devolver o cachê.
eu vou poder... Aí ele fez toda essa reverência, ele fez todo esse movimento aí e começou, ele chorou, tá? Na hora que ele foi conversar com a Carol, ele entrou, pediu desculpas pra Carol, ele entrou ali e ficou ali sentado no sofazinho. E enquanto a Carol falava, ele não olhava em nenhum momento nos olhos dela. Ele não olhava, ele não conversava com ela, olho com olho. Ele não queria olhar para ela. Basicamente, ele chorou boa parte aí do pedido de desculpas. Ele chorou horrores ali, tá? Ele chorou horrores ali. E aí, o que foi que aconteceu nesse momento, tá? Vocês viram aí no trechinho do vídeo, ele reverenciou. Aí ele se sentou ali, aí ele começou a chorar, começou a falar um monte de coisas ali, ficou um chororô danado, ficou todo esse chororô ali. E aí, a Carol jogou várias coisas na cara dele, tá? A Carol falou várias coisas. Ele falou ali, né, que o professor da primeira arte marcial dele, que foi o judô, ensinou ele a reconhecer um faixa preta e reverenciar, mas que também esse professor tinha ensinado ele justamente a reconhecer os próprios erros. E aí, quando ele ia sair, a Carol chamou ele, não, senta aqui, vamos conversar. Aí o Domini começou a chorar, e aí ela falou sobre a forma como a Adriana reagiu a uma fala que não era verdadeira e que em nenhum momento ela agrediu ou ela falou mal da Adriana de alguma forma. Ela disse que em nenhum momento ela fez isso. Ao contrário, ela disse ali que as coisas aconteceram de uma forma que a situação foi saindo do controle. O Domini disse que ele estava com vergonha. Ele passou boa parte ali da história falando e passou boa parte ali da conversa com a Carol assim, com a mão assim, chorando horrores pela atitude que ele teve. Chorou horrores. E aí ele disse que tava com vergonha. A Carol dizendo, cara, olha pra mim, olha pra mim. E ele dizia assim que ele tava com vergonha de olhar pra ela. Ele tava chorando porque ele tava com vergonha dela. E aí a Carol disse que o que aconteceu naquela situação não foi algo... Lembra daquela conversa sobre o racismo, tá? Vou ter que puxar um pouco sobre isso. De novo, aquela semana lá... Porque a Carol, quando foi conversar com ele, foi justamente para querer saber, aconteceu alguma coisa relacionado a isso? Porque foi o próprio Domini quem abriu a interpretação para isso. Eu já falei isso para vocês em vários e vários vídeos. Se o Domini tá certo, se o Domini tá errado, gente, isso não é a questão. Eu não estou falando sobre esta questão. Se ele está certo, se ele está errado, isso aí é com ele mesmo. Mas a situação em si. Foi o Domini quem falou ali pro Neguinho. Alguém te pressionou a pintar o cabelo? Alguém te pressionou ali a raspar o cabelo? Ele falou que não. Então, se ninguém pressionou ele a agir desse jeito, se ninguém pressionou ele a tomar esta atitude, então, se ninguém fez essa pressão nele, não havia, então, digamos, essa história que envolve aí o racismo. E a partir daí, a Carol foi questionar várias e várias coisas com ele, tá? E aí a Carol falou ali que ele não a interrompeu naquele momento e que ela ouviu tudo o que ele tinha para falar, que ela ouviu tudo o que ele tinha para explicar sobre o racismo, que era um assunto que ele dominava. E aí a Carol falou pro Domini, a Adriana, tua mulher mesmo disse que a Carol estava falando de boa. E tava. Naquela conversa ela tava falando de boa. Aí a Carol disse que o conflito que eles tinham, na verdade, nunca foi um conflito. E nunca foi sobre um problema que envolveu o jogo dela, mas sobre a personalidade dela. Sobre a personalidade dela naquele momento, que ele chamou ela de chata pra caralho. A Carol disse que em nenhum momento naquela conversa ela quis dar a lição de moral nele, mas sim
falar pra ele que ela tava com medo da coisa sobre o negócio lá do cabelo do Everton estar indo para outro lado. Ela disse que em nenhum momento aconteceu preconceito na casa, que em nenhum momento ela viu isto acontecer ali, que em nenhum momento ela viu que as pessoas foram preconceituosas com o Everton, mas ela só queria saber essa história toda. Aí a Carol disse que ela não queria que eles encerrassem a conversa da forma como eles encerraram. Que ele simplesmente terminou chamando ela de chata pra caralho. Ela disse que em nenhum momento ela ofendeu o Domini naquela conversa, que em nenhum momento em outras conversas ela quis ofender o Domini. Inclusive ela disse que quando ele a chamou de chata do caralho, os dois nunca mais se falaram. Aí a Carol disse que desde então ela não foi mais atrás de conversar com o Domini, que ela não foi mais atrás para conversar com as outras pessoas da casa e que ela não foi atrás para tentar convencer ninguém sobre o jogo dela. Ao contrário, ela disse que o jogo se virou contra ela por causa desse mal entendido aí sobre a conversa lá que envolveu o cabelo do Everton. Basicamente foi, tá? Foi aí que a Carol virou motivo de voto. E aí, depois que eles terminaram ali de conversar, o Domini saiu lá do quarto, a Carol disse que esse pedido de desculpas dele era falso. Ela encarou dessa forma, tá? E, inclusive, ela faz assim com a mão. Que ela não acreditou no pedido de desculpas dele, tá? Inclusive, ela fala assim que ela não acreditou mesmo nesse pedido de desculpas dele, que ela não acreditou nas atitudes dele. Ela chamou ele de falso. Olha só, olha esse trecho, eu achei maravilhoso este trecho. Olha só esse trecho do vídeo. Vou ali. Falso. Aqui, ó, é só pra diminuir. Vocês viram, né? Ela chamou ele de falso. É maravilhoso esse vídeo. Sério, a Carol... muita gente não gosta da Carol, tá, gente? Mas eu acho que a Carol, ela tem uma coisa bastante interessante no jogo. Porque a gente acaba vendo ali que ela não baixa a cabeça pra ninguém, não. Ao contrário, ela sabe se impor e sabe fazer de uma forma que ela consegue sim destruir qualquer argumento quando ela tem ali. E quando ela tem razão, ela sabe que ela tem razão e ela vai. Ela tem uma firmeza de posição que simplesmente eu admiro. Eu gosto de pessoas quando as pessoas têm firmeza. Eu gosto de pessoas quando as pessoas ali chegam e mostram para mim toda a firmeza que elas têm de caráter, a firmeza que elas têm ali. E aí, a Carol disse ali que o Domini foi lá para conversar. Ela tava, nesse momento o Pessina tava lá. O Pessina viu todo o pedido de desculpas, tá? Só para deixar claro. E aí ela fala ali que o Domini... Ela fala ali que o Domini só foi pedir desculpas para diminuir um possível cancelamento que ele possa estar sofrendo e que essa atitude dele aqui fora é malandra, foi uma atitude malandra e que o que ele fez é uma prova de que ele é um homem abusivo. Ela disse que era o ciclo, que esse era o ciclo. O homem abusivo faz, toma atitude abusiva e depois se arrepende, vai pedir desculpas, fica chorando. Ela disse que já reconheceu isso. Ela falou que, se depender dela, o Domini não vai sair impune dessa situação, porque ele vai responder processo por isso. E ela ainda falou que ele foi muito malandro nessa atitude que ele teve. Aí a Carol disse, aliás, que esse pedido de desculpas dele, ele só foi fazer isso porque ele tá com o cu na mão para tentar diminuir um possível cancelamento que ele esteja sofrendo aqui fora. E aí depois, a própria Carol falou ali que a Adriana sabe muito bem com quem ela se casou. Ela sabe que a Adriana sabe muito bem quem é o Domini. E ela sabe, tá? Aliás, eu acho uma coisa interessante nesse pedido de desculpas aí pro Domini, né? O Domini tava de sunga. Podia ter botado um short, né? Podia ter entrado ali de short. Eu acho que ficaria até mais crível esse pedido de desculpas, né?
Não que não seja crível você pedir desculpas de sunga, mas eu não acho que seja legal, né? Você tá ali no quarto falando com uma mulher casada. Eu acho que não é legal, né? Você entrar naquele quarto com uma mulher casada de sunga, né? Eu acho que é melhor você botar um shortzinho. Bota um short que fica mais, digamos assim, confortável a situação. Gente, eu achei bem constrangedor esse pedido de desculpas dele, tá? Eu achei bem constrangedor. Aí a Carol também falou que o Domini é um psicopata e que a psicopatia é um descontrole, é um transtorno mental e que ele não é só uma pessoa malvadinha. Aí ela contou pra Tali que o Domini foi pedir desculpas e que nada do que ele falou sobre ela é o que ele pensa dela. Aí a Carol disse que isso, assim, não tinha como não ser, não tinha como não achar desse jeito, porque querendo ou não, a forma acaba sendo essa. Aí ela disse ali que o Domini não é descontrolado, é de fato o que ele pensa sobre ela. Aí ela disse ali que o fato do Domini ter feito uma reverência por ela ser faixa preta e que ele passou dias pensando ali nesse pedido de desculpas, disse que ele só fez isso porque estava querendo VT. E que em outras brigas, o próprio Domini também citou que ele tinha entrado na frente para defender a Carol, como foi na briga ali com o Wake e a Nath. Aí ela falou ali que o Domini tinha comentado que em outros reality shows ele já também tomou essas atitudes. Aí a Carol disse que ela também não tinha, nesse ponto ela da conversa, ela já não tinha entendido mais nada. E aí a Thalira depois comentou que a Adriana assim, meio que não passa pra ela. A Adriana meio assim que não desce. Ela quis dizer assim que a Adriana não desce. E aí o Rada citou que a Adriana falou que ela tem um combinado com o Domini para ele não fazer besteira no reality show. E aí, inclusive, a Carol questiona assim: mas Thalira, você fez um combinado com o seu esposo? Você fez, e pergunta assim pro Rada, você fez um combinado comigo também? Você fez um combinado de você não se exceder aqui? Aí ela disse ali que se o Domini fez essa promessa, é porque a Adriana sabe que o Domini é estourado e tá se controlando demais. E aí depois a Carol também falou que o Domini verbalizou e tudo isso porque ele quer justificar a ação dele como se ele tivesse cometido um ato inconsciente naquele momento. E aí o Rafa disse que se fosse desse jeito, né, ele cairia bem fácil nessa questão, ele cairia muito fácil nessa história do Domini. Aí a Carol disse que o Domini tá pensando na defesa dele aqui fora, que o Domini tá pensando aqui que ele pode já estar sendo processado e ele está com medo de como é que ele vai se defender. Aí a Carol falou sobre um relacionamento abusivo que ela sofreu no passado. E aí ela disse ali como o Rada foi importante para ela recuperar muita coisa na vida dela. Aí ela disse que ela depois disso ficou com o pé atrás com muita gente. Que ela faz a leitura das pessoas. E que praticamente ela teve uma leitura certa das pessoas. Poucas vezes ela disse que se equivocou dessas leituras. E aí o Domini também já falou ali que o Rada falou que o Domini várias e várias vezes já tinha comparado a Carol com a Viviane Araújo. Disse ali que você largou aquela gostosa pra ficar com essa merda aí, se referindo a Carol. E aí ele também falou ali que o Domini falou e comentou isso ali na mesa para várias pessoas ouvirem. Aí a Carol disse assim que ninguém fala o que não tá no fundo do coração e que ninguém inventa adjetivos. Isso aqui, gente, foi praticamente metade da tarde, tá? Essa conversa da Carol ali, ela foi bem grande, tá? Ela foi metade da tarde. Foi uma conversa bem grande. Eu resumi o máximo aqui para vocês do que eu podia resumir dessa festa. Desta conversa. E aí, em outro momento, o Vitor e a Rayane começaram a falar sobre o jogo do Rada e da Carol. E aí eles disseram que já observaram que o Rada e a Carol estão querendo se isolar. E que o Rada, em específico,
tá fazendo isso por algum objetivo. Então era como se o Rada estivesse querendo fazer a mesma coisa que ele fez na Fazenda. Só que o Rada na Fazenda, ele não era de fato tão assim. O Rada, ele depois é que ele caiu mesmo naquele grupo com o Black e o Shy, a menina lá, Alicia X. Aí depois que ele caiu naquele grupão ali, mas ele só caiu nesse grupão por causa das circunstâncias do jogo. E ainda assim o Rada tinha o público ainda gostava um pouco do Rada, porque o Rada só saiu nos últimos dias da Fazenda. O Rada foi bem longe na Fazenda. Ele saiu nos últimos dias, que eu lembro. Foi bem nos últimos dias mesmo. Acho que foi nas últimas roças. E acho que foi numa roça dupla que ele saiu, tá? Aí o Vitor disse que ele e a Rayane não precisavam nada disso, que eles não precisavam ficar se isolando, e que a Carol e o Rada são os alvos porque eles são mais isolados. Aí teve outro momento da tarde que o Domini foi chamar o Everton para conversar, contou tudo o que ele pediu de desculpa ali pra Carol. Inclusive ele falou, né, acho que foi o Everton que falou, que disse assim, se a Carol aceitar suas desculpas ou não, isso é problema dela, mas o importante é que você sentiu que você devia fazer isso, você foi lá e fez. E aí ele disse que a Carol falou que era o mínimo que ele poderia fazer, ele ter ido lá pedir desculpas. Aí ele também falou que ele pediu autorização para falar no ao vivo, quando o programa estiver ao vivo, para pedir desculpas para Carol no ao vivo, e que ele fez ali o mesmo quando ele saiu do quarto, pediu a autorização dela, porque não queria deixá-la sozinha lá. Aí o Everton disse que o Domini ali pode quebrar a casa inteira, que ele vai junto com a Emily e a Adriana colar tudo de novo, montar tudo de novo, botar tudo de novo no lugar e que não vão soltar a mão dele. E aí o próprio Domini admite que ele tem sim um combinado com a Adriana. Ele falou ali que ele prometeu para a Adriana que ele não ia se exceder no programa. E aí ele prova o ponto da Carol. Se ele precisa desse combinado, se ele precisa fazer isso, é porque, vamos ser sinceros, ele não se controla. E a Adriana sabe muito bem quem é o homem com quem ela se casou. Inclusive o homem com quem ela tem filhos. Então não adianta a gente achar que ela está completamente inocente nessa história, porque ela não está. E aí o Carelli foi lá e mandou champanhe, vinho, isso antes do quebra-power, como ele faz na Fazenda. E eu acho, né, que essa é uma das atitudes bem maravilhosas que o Carelli faz. Por que o Carelli faz isso, né? Por que o Carelli acaba tendo essas atitudes? Por que o Carelli faz isso? Pra ver se as pessoas se soltam mais, pra ver se as pessoas ali fazem barulho, fazem alguma coisa aí pra gente ver o barraco rolando, né? O Casa faz sempre isso. E aí começou o quebra-power, né? Mesmo jeito da Fazenda, tá, gente? É do mesmo jeitinho da Fazenda. Cortaram parte do sinal, então a gente não viu, por exemplo, muita coisa. Eu só consegui voltar a ver quando eles mostraram ali o telão com a Rafa Brites e o Felipe Andreoli falando sobre o tema do quebra-power desta semana. Quem é um casal biscoiteiro? Como é que funciona aí, na opinião de qual casal, quem era o outro casal biscoiteiro? E aí rolava um sorteio, o casal Power pegava uma urna, aí eles faziam um sorteio nessa urna, e aí eles iam lá nos potes de biscoito, e aí colocava ali a carinha de cada casal no pote do biscoito. Cada casal apontado poderia ser apontado até 3 vezes, se eu não me engano, tá? Porque tinham 3 biscoitos ali e ganharia o casal Power, tá? Quem tivesse ali mais biscoitos dentro do pote. Mas praticamente ali só teve 2 casais que foram bem apontados. Carol e Rada
e Emily e Everton. Os dois foram os mais apontados, tá? Não rolou apontamentos relacionados aos outros casais. Assim, ou pelo menos grandes apontamentos, tá? Os maiores apontamentos foram esses mesmos. E aí, como é que ficou esse sorteio, tá? É o que vocês estão vendo aí na tela. Já começou a dinâmica com a Carol e o Rada. Em segundo vieram Adriana e Domini. Em terceiro vieram Thalira e Pessina. Na ordem. Em quarto veio Emily e Everton. Em quinto ficou ali em quinto lugar Nath e Eike. Não, desculpa, Rayane e Vitor. Em sexto ficou Nath e Eike. Aí, em sétimo, ali na ordem, quem ficou? O 7 ficou com Cris e Cadu. 8, Silvia e André. 9, Bi e Gui. E, por último, no número 10, tá? Quem pegou o número 10? Ana Paula e Anthony. Esses foram aí os casais na ordem que eles iam falar também. Casal número 1 começava, que foi Carol e Radamés. Eles apontaram Ana Paula e Anthony. E aí eles puxaram a primeira dinâmica no dia que eles chegaram na casa. A Carol disse que acha a atitude da Ana Paula querer chamar a atenção o tempo todo. E é uma atitude de uma pessoa que está querendo biscoito o tempo todo. Aí ela disse que parece que o casal Ana Paula e Anthony liga o modo agressivo e que Ana Paula faz tudo para chamar a atenção e não entendeu quais personalidades ela tem. Disse a Carol que tem horas que Ana Paula é a barraqueira, a fina, tem horas ali que ela só quer colocar a lenha na fogueira. E no final de tudo ela inclusive falou que esse casal gosta de colocar a lenha na fogueira. O Rada não falou muita coisa. Aí o Anthony disse que ele não tá colocando lenha na fogueira, porque na verdade ele é espontâneo, que ele não é agressivo, é porque a Carol chegou a usar a palavra agressiva com relação a Ana Paula. Que ele não é agressivo, mas que eles são nordestinos. E por serem nordestinos, eles são assim expansivos. E que a Ana Paula não quer ser quem ela não é. E aí eles disseram que ficavam agradecidos pelo apontamento, porque eles entraram no programa mesmo para serem notados, para eles passarem ali, não perderem a oportunidade. A Ana Paula disse que ela não vai mudar nada do jeito dela por causa da Carol, e que a Carol fala que defende as mulheres e no final das contas não a defendeu. Aí o Anthony falou que a Carol tem sororidade seletiva. Aí a Carol disse que a Ana Paula é agressiva mesmo em vários apontamentos. Aí a Carol disse assim, a Ana Paula disse assim, você não me defendeu. Aí o Rada disse que Ana Paula quer falar de mulher defender a mulher e no final eles defenderam a atitude do Domini, porque o Domini acabou fazendo tudo aquilo ali ao vivo lá e o Anthony ficava colocando mais lenha na fogueira. E aí o Anthony disse que ele não tá lá para agradar a ninguém. Aí a Ana Paula voltou a dizer ali que a sororidade da Carol era seletiva. Aí a Carol disse que não é porque ela defende as mulheres que ela não possa apontar atitudes agressivas em outras mulheres. Carol deu uma bela de uma macetada aí na Ana Paula, porque de fato sororidade não tem nada a ver com outras atitudes. Não tem nada a ver com passar pano, inclusive. Porque é basicamente isso aí que a Ana Paula apontou. Ai, você tem que ter sororidade comigo. Mas sororidade não significa que você tenha que passar pano em atitudes que você considera errado na outra pessoa. A Ana Paula confunde sororidade com passar pano. E tá errado. Não é isso que significa. E aí o Anthony disse que a Carol e o Rada é quem são agressivos. Aí os dois começaram a discutir. Aí a Ana Paula começa a gritar.
gritar, e o Anthony também começa a gritar. E tudo me leva a crer, gente, que esse casal só tá fingindo, basicamente. Estão fazendo um personagem também. Mas rolou ali apontamento de outro lado. Dominic já não gostou ali de ser mencionado, mas ficou na dele e não falou nada, ficou o tempo todo ali na dele, tá? E no final das contas, o Anthony pega assim a Ana Paula, como igual a Dona Florinda faz com o Kiko, como quem falasse assim: vamos, tesouro, não fale mais com essa gentalha. Foi basicamente isso que o Anthony fez, tá? Ele não fez isso só nesse momento. Quando foi a vez da Ana Paula apontar, ela fez a mesma coisa. Inclusive, vou mostrar isso no vídeo, porque isso é mais interessante pra vocês, tá? A seguir foi a Adriana e Domini. Aí o Domini disse que ele já estava exausto do programa, que ele já estava exausto daquelas coisas. E aí eles apontaram Silvia e André. Ele não quis falar. A Adriana disse que o motivo do apontamento é que o casal estava querendo aparecer e que não sabe se tá aparecendo para as câmeras ou para eles dentro da casa. Aí ela disse que eles distorceram a informação do que realmente tinha sido apontado. E aí eles se referem, né, ao que a Fran tinha falado sobre a Silvia mimar o André. E aí a Adriana disse que ela gosta de ver a Silvia fazendo as coisas pro André, porque ela também faz a mesma coisa pelo marido dela. Aí a Adriana disse que o que incomoda eles é a inércia do André nas provas, e que de 2 dias pra cá os dois estão querendo fazer de tudo pra aparecer e estão exagerando demais e querem ficar provocando as pessoas que ficam falando deles. Aí o Domini, que não queria falar, nesse momento pareceu assim: a Record produz tanta coisa para esse jogo, faz uma loucura, guindaste não sei quantos metros de altura e tal, e o André chega lá e diz que não vai fazer a prova. E aí o André respondeu, obviamente, o André jogou ali na cara, tá? O André falou ali pro Domini. Ele disse que ele tem fobia de altura e que todas as provas que tiverem altura ele não fará. Ele disse que ele inclusive tentou na primeira prova e que não conseguiu. E que a Record já sabia do medo dele de altura. E mesmo assim eles estão lá no programa e foram convidados. Aí a Silvia disse que ela não foi lá para aparecer ou para ficar chamando atenção. E ela disse ali que tá levando café na cama pro marido, que tá cuidando dele porque ele tá com dores nas costas e que eles aceitavam de boa o biscoito. Inclusive ela falou, mas isso acho que foi na vez que ela falou. Ela disse que o André tá tomando remédio e que foi pedido dela para ele não se jogar naquela prova de altura, porque poderia, inclusive, estragar a coluna dele. Foi o que ela falou. A seguir foi Thalira e Pessina. Aí eles apontaram Emily e Everton. A Thalira disse que eles no Quebra-Power passado estavam falando que a Thalira era a 5ª série por causa daquela história de querer comer diferente dos outros. Aí a Thalira falou assim: mas você não sabe o que foi que aconteceu porque você não estava lá no meio daquela discussão. Aí a Thalira disse que quando o Everton quer conversar com as pessoas, e ela citou que quando o Everton quis conversar com ela, quis levar ela para um cantinho que ela achou que era para fazer VT e que ele fez isso para chamar a atenção. Aí o Everton respondeu dizendo ali que ele falou com a Bia e que a Bia tinha contado o que tinha acontecido para ele, mas que de fato ele não sabia o que tinha acontecido lá. É o que eu falo sobre jogo forçado, ele não estava lá, então ele realmente não sabe o que aconteceu. E aí ele disse ali que o cantinho que ele leva as pessoas para conversar é o cantinho mais afastado da casa, é o cantinho ali aonde ele consegue ter um pouquinho mais ali de distanciamento do pessoal da casa, que ele consegue enxergar as coisas de outra forma. E disse que foi só isso mesmo. A seguir eles inverteram, tá? O Everton apontou a Thalira e o Pessina, disseram que eles não têm nada contra o casal e que a Thalira, na verdade, não tem interesse em construir novas relações dentro da casa. Aí a Thalira perguntou: então eu sou biscoiteira porque eu não quero construir relações dentro da casa? Eu sou biscoiteira porque eu não dou bom dia pra vocês? É por isso que você tá me apontando? Aí a Emily disse que o que incomoda ela é justamente a risada, porque parece que a Thalira tá debochando o tempo todo.
Aí a Thalira fala assim que eles dão bom dia pra ela e que ela, a Emily, é que não responde. E que ela não é obrigada a dar bom dia se eles não respondem. E aí o Everton perguntou se eles estão abertos a receberem bom dia deles e tal. Aí a Thalira falou, tudo bem. Dar bom dia não significa que a gente vai ser amigo, não significa isso, só significa boa educação, que você vai entrar, a gente vai deixar a porta aberta, vai segurar a porta pra você e tal. É isso que significa. Aí a Thalira disse que sim, eles estavam abertos. Gente, tá acabando, foi bem rapidinho, tá? A seguir foi Rayane e Vitor. Rayane e Vitor também não quiseram causar mais confusões, tá? Não foram ali. Eles apontaram Emily e Everton. Aí ela também falou que, como a Adriana tinha falado, já tá todo mundo desgastado ali pela convivência. E olha que o programa vai fazer um mês essa semana, dia 29, quinta-feira agora. Vai fazer um mês essa semana. Aí a Rayane disse que todos viram o que aconteceu e que eles votaram na Emily e no Everton por falta de afinidade. E ela disse ali que uma coisa foi puxando a outra e que depois da DR eles chegaram a um acordo que eles não conseguem mais ter uma convivência com Emily e Everton e que os dois ali, o casal, fazem ali biscoito pelo show de horrores que aconteceu na piscina, que o Everton fez aquilo para chamar atenção e tal, enfim. Aí a Emily respondeu ali que ela não tinha mais o que dizer, que também já estão desgastados com boa parte da casa. E aí o Everton disse que queriam conversar somente com eles, nesse caso, se eles queriam apontar outro casal, e que ambos têm motivos para isso e tal, mas que no final das contas era só isso mesmo. Então, tipo, nem rolou briga, porque todo mundo achou que ia rolar uma briga. Eu também pensei que ia rolar uma briga entre eles, mas não foi entre eles que rolou a briga, tá? Aí depois foi a vez de Nath e Eike. Nath e Eike disse que seria fácil apontar a Carol errada, porque o que aconteceu entre eles ali, daquele negócio da briga e tal. Mas eles disseram que estão lá para se comprometer, então eles iam fazer isso em cima de Thalira e Pessina. Disse ali que a Thalira e Pessina vetaram eles da prova, que eles conversaram de forma respeitada, que ele junto com a Nath tinha conversado de forma respeitosa com a Carol e com o Rada. E a gente sabe o quão respeitoso foi, né? Mas enfim, a gente sabe que eles conversaram. E aí eles disseram que estão de boa, que não queriam mais brigar com Carol e com o Rada. Aí apontaram Rafa e Thalira. Aí a Nath disse ali que tem várias coisas relacionadas ali dentro da casa, mas que o objetivo dela com relação ao apontamento não é o que acontece no programa como um todo, mas o que aconteceu naquela semana em específico. Aí ela disse que só apontou por causa do veto mesmo, e que eles até poderiam falar sobre o deboche, que eles acham que a Thalira tá debochando, mas que eles só pegaram o que aconteceu naquela semana e não queriam ficar batendo na mesma tecla aí do deboche. Aí a Thalira falou ali sobre o veto e disse porque acredita que eles são bons de prova mesmo. Sejam essas provas individuais e sejam as provas de casais. Aí o Rafael falou assim que eles fizeram essa atitude porque eles queriam ganhar imunidade, uma vez que eles já sabiam que eles poderiam ser votados e também cair na DR. E aí ele disse, por que a gente não vetou Fran e Júnior, que já tinham ganhado 2 provas de casais? O Rafa disse ali que não fez isso porque no combo os dois não são bons. A Fran e o Júnior. E que no cálculo deles era justamente melhor vetar quem já demonstrou que tem um bom desempenho nas provas. E foi só por isso mesmo. E aí o Eike respondeu, também disse que ele acha Thalira e Pessina bons de prova e que o biscoito foi só pelo deboche. E olha que ele disse que não queria bater na mesma tecla, né? Mas enfim. Aí foi a vez de Cris e Cadu. Cris e Cadu apontaram Emily e Everton, tá? E foi a última vez que eles puderam ser apontados. Por quê? Não podia apontar ali quem não tivesse mais biscoito no pote. Tinha que apontar quem tivesse biscoito no pote.
Aí Cris disse que eles estão lá no programa para aparecer mesmo, que eles estão no programa de TV e que eles precisam pontuar porque é o que a dinâmica pede e eles sempre estão buscando uma maneira de levantar uma pauta e a partir daí eles aparecerem, porque a partir daí eles seriam biscoiteiros. Aí o Cadu disse que logo no primeiro dia o Everton começou a procurar ali um problema com uma pessoa, nesse caso foi o Diego, que o Everton se referiu ao Diego e que todos ali foram para vencer o programa. O Cadu disse que achou a reação do Everton fora de propósito, além deles falarem que sabiam que várias coisas e que eles disseram que eu contar ali para Gretchen e que no final não era nada demais, enfim, aquela história lá do Esdras. E o jeitinho do Esdras, né, que eu acho que foi o menino falou, que ele ia contar, né, o tal segredo aí. O tal do segredo era o quê? Ah, é porque o menino lá, o Everton tem um jeito que parece, que o Esdras tem um jeito que parece gay. E que o Vitor teria falado isso, né? Isso foi ali, mais ou menos, no começo do programa. Lembra do tal segredo que ele disse que ia contar pra Gretchen? É isso aí, tá? Foi só sobre isso, no final das contas. E aí a Emily disse ali que eles apontaram, conversaram, e que a fala ali deles, do casal, que ela fez mesmo aquela fala ali, ela fez ali junto com o Everton, justamente porque ela considerava Diego e Giovanna um casal forte, então que era muito mais fácil combater um casal forte. Aí ela disse que se ninguém entendeu, esse era o intuito dela, esse era o intuito deles, de falarem e de chamarem o casal ali para fazer isso. Aí o Everton disse que era uma questão de interpretação, e que era um casal, Diego e Giovanna, que eles votariam e que se precisassem votar, eles votariam muito mais. Aí a Emily disse que isso era só um ponto de vista mesmo. Depois a Emily também expressaram ali só a forma como eles reagiram na hora. Ela disse, né, que o que aconteceu ali de contar a história para Gretchen, né, que o Everton queria dizer, que o Vitor falou, fez brincadeiras com o Esdras sobre o Esdras ser gay ou não. O Everton disse que ele não ia comentar aquilo e que ele só ia falar com a Gretchen e que só a Gretchen poderia falar sobre aquilo. Aí a Emily disse que eles não iam levantar pauta no programa, porque o intuito do programa não era levantar pauta. E que se fosse para levantar as pautas, se esse fosse o objetivo do programa, eles também fariam isso. Aí ela disse ali que o que aconteceu ali não era mesmo uma coisa que ela queria levantar pauta e que as pessoas ali entenderam tudo errado e que ela só não ia levantar pauta justamente para não piorar o clima. Foi basicamente isso aí, tá? Não rolou muito conflito, como muita gente achou que ia rolar conflito, foi bem morninho, tá? O único conflito que rolou já foi pro final. Aí a Silvia e o André apontaram a Adriana e Domini. A Silvia disse que na semana passada eles foram pontuados porque teve um porquê lá da Fran e do Júnior para falarem isso. Aí ela disse que ela não vai esconder de ninguém, tá? Que o André teve uma crise de coluna e que por isso ela fazia os mimos para ele. Aí depois o André disse que eles ficaram na sala por 15 dias dormindo no sofá e que não era VT. O André disse que ele precisou de atendimento médico. Aí o Domini falou, né, eu não sabia que você tinha algum impedimento para fazer provas. Aí a Silvia disse que eles combinaram então que se a prova fosse de altura, que ele não fizesse mesmo a prova e que se ele pulasse ali, ele poderia estragar a coluna dele. Mas ainda, o André disse que ele não deixa de fazer as provas porque ele quer. Ele disse que ele não faz a prova por causa de algumas limitações, como a fobia dele de altura. Aí a Adriana disse que ninguém está interferindo na forma como eles se tratam. Aí o André disse que ele não ia fazer nenhuma prova de altura, que ele ia continuar ali deixando de fazer as provas de altura. E que se a Record tá sabendo, aí o Domini até falou assim, se a Record tá sabendo, então para ele já acabou qualquer tipo de argumento com relação a isso.
Aí o André disse que na primeira semana ele até tentou, mas ele não conseguiu e não deu certo. No final das contas, Adriana e Domini não quiseram responder mais coisas e aí acabou. E aí foi o penúltimo casal, né? A gente já tá falando aqui de Gui e Bia. Apontaram Carol e Rada. E aí eles disseram que o casal que eles realmente queriam apontar era Everton e Emily, mas não podiam apontar porque o Everton não tinha mais biscoitos. Aí a Bia disse que ela não tinha nenhum problema com a Carol, não tem nenhum embate com a Carol. A Bia disse que parece que a Carol altera o tom de voz e que parece que a Carol faz isso de forma proposital. Aí o Gui disse que o que aconteceu com o Domini ali e que o Rada disse que era para deixar o Domini solto, era como se o Rada estivesse chamando o Domini pra briga. Aí o Gui disse que não concordou com a atitude do Rada. Aí o Rada até pergunta assim: e o que você achou da atitude do Domini? E aí eles disseram que eles não podem julgar a atitude do Domini. E aí o Rada perguntou assim: se fosse com a tua mulher, o que tu ia fazer? Aí o Gui disse que ele não gostou da atitude do Domini, mas que ele não queria falar se a atitude do Domini era certa ou se era errada, apenas por causa disso. E aí o Domini, toda vez que o Domini, e não tem como, o Domini vai ser sempre lembrado, pelo menos nesse reality show, pela atitude que ele teve contra a Carol. Não tem pra onde ele escapar com relação a isso. Ele será sempre lembrado por isto. Ele que foi quem teve a atitude abusiva de se levantar e fazer aquela gritaria toda. A gente vai esconder que isso aconteceu? Eu acho que não tem nem como a gente esconder isso, né? É impossível da gente esconder. Aí a Carol disse ali que a dinâmica é sobre ser biscoiteiro e que ela nunca iniciou um embate com ninguém e que, na verdade, ela apenas reagiu aos embates que outras pessoas provocaram contra ela. Aí ela disse ali que ela quer ela até perguntou assim pra ele: você quer terminar um embate com uma pessoa, você falando mais alto, ou a outra pessoa falando mais alto? Aí o Gui disse ali que ele ficou decepcionado com essas atitudes ali da Carol e do Rada. Aí o Rada disse que eles nunca discutiram com o Gui e a Bia. Aí a Carol disse que todos ali estão apontando a defesa dela quando ela está sendo alvo de ataques e que ela se defender disso é errado, porque isso seria biscoito. Aí ela disse ali que o tom de voz dela é esse mesmo, que ela fala alto, porque esse é o timbre dela, que ela fala desse jeito e tal. Aí ela disse que ela nunca desrespeitou ninguém ali dentro, nem mesmo a Ana Paula. E disse ali que ela é firme, que ela tem a firmeza dela. E ser firme não significa ser biscoiteira, mas que ser firme significa não baixar a cabeça para os outros. Aí o Rada disse que ele agiu de forma tranquila naquela situação, justamente porque ele não queria piorar mais o clima. Aí o Rada disse ali que o Gui e a Bia estavam querendo distorcer essa situação. Aí a Carol disse que eles precisam apontar sobre o que é biscoiteiro, o que significa ser biscoiteiro e que isso não tem nada a ver com a forma que ela reagiu àquela situação toda. Aí o Gui disse que eles nem eram a opção de serem apontados biscoiteiros. Aí a Carol disse: mas a gente tá aqui porque vocês acham que a gente é biscoiteiro. Aí a Carol disse ali que ela não aceitava justificativas vazias. Aí o Gui disse que a Carol falou que ele distorceu a própria opinião, que a Carol estava distorcendo tudo que ele estava falando. Aí depois o Gui disse ali que os dois não tinham entendido o que ele apontou. Nem eu entendi de fato o que o Gui quis dizer com isso. E aí o Gui disse que ele não pode ficar julgando quem tá certo ou quem tá errado nessa história toda. Aí a Carol disse que é o Gui quem tava tentando distorcer a situação toda. Aí eles continuaram uma discussão sobre quem tem razão, sobre quem não tem razão. Continuaram aí toda uma discussão. Aí o Rada disse que se fosse assim, era melhor então ter apontado o Domini e não os dois. Era melhor
melhor ter apontado o Domini diretamente. Aí Gui e Bia disseram que Carol e Rada distorcem tudo e que ficaram o tempo todo falando sobre quem distorce ou não as coisas. Aí o Radamés, no meio dessa discussão toda ali, ele disse ali alguma coisa relacionada àquela briga, e ele foi bem sério quando ele fala assim: aconteceu algo gravíssimo nessa casa e vocês estão me colocando como a pessoa errada. Eu vou até mostrar um trecho disso aqui no vídeo, gente, porque eu achei que, assim, que o Radamés, ele... Assim, todo mundo sabe que na Fazenda, o Radamés, ele teve uma dessas atitudes lá na Fazenda, né? Deixa eu pegar aqui esse trecho aqui, eu tenho esse trecho. E o Radamés, na Fazenda, ele teve os erros dele, de fato, a gente sabe isso, a gente já viu, a gente acompanhou isso na Fazenda, ele foi meio planta mesmo na Fazenda, tudo bem. Cada um faz a sua estratégia. Mas aí no Power Couple, obviamente que ele está sendo diferente do que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar aqui esse trecho no vídeo. Olha só. Olha só aqui. Provavelmente de um negócio muito grave. Não, a gente tava com argumentos também de que a gente acha que você sempre se altera, você sempre precisa ser o último. E não necessariamente, se você é certa, você precisa ser o último. Às vezes você é certa, você só fica calada. Você acha que a tua opinião tá errada? Carol, Ué, você cada um defende o seu. Mas não é, não acho que isso é errado. Cada um tem sua opinião. Aí o embate, cada um vai defender. Vocês repararam, né, que foi uma confusão ali de que ninguém entendia o que o outro estava falando, né? Vocês perceberam realmente, quase ninguém entendeu ali. Eu realmente não entendia onde eles quiseram chegar. E essa discussão ficou ali rolando, tá? Foi uma discussão que ficou rolando ali, ficou rolando várias e várias vezes ali e tal. No final das contas, foi só isso mesmo, tá? Não avançou muita coisa essa discussão, eles ficaram ali discutindo e tal. E aí Anthony e Ana Paula foram os últimos ali. E aí, depois desse... Você percebe que o Domini, quando era citado, o Domini queria explodir. E a mulher dele... Ele falou alguma coisa pra mulher dele que eu não consegui ouvir. Mas ele falou assim, e ele se segura. Ele se segura ali, porque ele quer explodir. É o que eu falo, a Carol sabe muito bem com quem ela tá casada. Vai passar um pouquinho de 1 hora esse vídeo, mas vai valer a pena. E aí, a Carol sabe com quem ela é casada, ela sabe. O Domini toda hora queria explodir, ele não explodiu, ó. Você vê pela cara dele o quanto ele tava pé da vida por causa disso. E aí depois foi Ana Paula e Anthony. Aí o Anthony disse que era chumbo trocado. Aí eles apontaram a Carol errada. Aí a Carol tava dizendo, a Carol falou aí, né? Agora a Ana Paula tá querendo fazer a Lady. Aí a Ana Paula disse ali que ela faz quem ela quiser. Aí o Anthony começou a dizer mau caráter, desonesta, o que isso significa? Aí a Carol fala assim, eu me bato todos esses aí, me passa tudo aí que eu vou rebater cada um desses argumentos. E aí a Ana Paula disse assim que a Carol se acha fodona. E aí ela começou a gritar, vai, me julga! Disse aí a Carol. Vou mostrar um trecho disso aqui no vídeo também. Vai, me julga, olha só. Vai, gente, você quer que eu vou já argumentar, juiz? Então começa, um por um que eu vou rebater. Bora? Ela acha que só é fodona. Eu não sabia isso. Vocês viram, né? A Ana Paula, gente, isso pra mim é pura atuação. Isso aí, essa mulher tá atuando mesmo, tá? Essa mulher tá atuando. E aí ficaram ali discutindo. Aí Ana Paula disse que a Carol e o Rada estão no lugar de Deus pra julgar ela. E aí o Anthony disse que a Carol era biscoiteira porque a Carol fica interrompendo todo mundo. Aí a Carol perguntou se ela tem que gostar do jeito deles. Carol perguntou, tem que gostar do jeito de vocês, tem que gostar da forma que vocês falam. E aí teve outro momento ali que começou mais uma gritaria. Ana Paula disse que a Carol não deixa ela falar e que no céu só vai ter a Carol pra ficar julgando eles ali. Aí o Anthony disse que os dois tentam reverter as histórias pra eles passarem de vítima e que ele não ia permitir isso com a mulher dele. Aí o Anthony disse que o feminismo da Carol era seletivo. Aí a Carol disse pro Anthony, então, já que você quer proteger tanto a sua mulher e que a gente não pode falar com ela, coloca uma burca nela.
Eu ri pra caramba nesse momento, né? A Carol é muito boa e ela deu uma macetada mesmo nisso. Aí o Anthony disse que quando sair, quando ele for eliminado do programa, ele vai ser eliminado pela verdade dele. Que ele vai sair por causa da verdade dele. Aí Ana Paula disse assim pra Carol: tem cuidado com o que tu fala. Ela já tá alterada. Tem cuidado com o que tu tá falando de mim, porque tu pode me prejudicar lá fora. E aí a Ana Paula disse que ninguém ali tinha o direito de julgar ela. Aí começou toda uma discussão. Foi uma discussão. Aí o Rada perguntou ali se o Anthony tava chamando ele de machista. Aí o Rada chega ali e tira a satisfação: eu sou machista. Aí a Carol faz toda uma cena, começa a gritar. Ai, gente, vou mostrar um trecho pra vocês no vídeo, que o vídeo fala muito mais do que eu, né? O vídeo fala muito mais. Olha só essa cena. Se você não sabe, me respeita! Eu estou falando! Mas a culpa é nossa, ô... Me respeita a saúde mental da minha esposa! Você não tem direito de me julgar! Ana Paula, foi você que foi e mexeu no tablet antes ali das outras pessoas. Não foi ninguém que mexeu naquele tablet antes das pessoas, tá? Foi ela própria quem fez isso. Mas começou a gritar ali, começou a fazer toda uma cena. E aí, eu até nem lembro o que foi que o Vitor falou ali, mas foi toda uma cena que ela fez ali. Foi toda uma cena que ela gritou ali. Você percebe ali que ela tá mesmo fazendo um personagem. Aí ela começou a chorar. E aí o Rada foi ali pra cima do Anthony, que chamou ele de machista. Ah, gente, foi uma maior confusão. Então a gente realmente vê que a menina... Ah, o Anthony falou uma outra coisa. Ai, porque ela é... O Anthony não, foi a Carol que falou. A Carol já, não, a Ana Paula quem falou. A Ana Paula fala assim que ela tem índole porque ela é nordestina. É sério, ela falou isto, tá? Sério, gente, você percebe aí o quanto eles estão ali fazendo uma cena ridícula, porque isto foi ridículo, tá? Ridículo, ridículo. Gente, meu Deus do céu, gente. Foi uma cena ridícula, ridícula. Olha um trecho aqui pra vocês verem como foi. Eu sou machista? Eu sou machista? Eu sou machista? Aí o Domini vai lá tentar separar o Rada do Anthony, né? Aí teve outro momento que o Anthony ficou ali fazendo toda uma cena. Gente, aquilo foi cena, desculpa, aquilo é cena, tá? Aí a menina gritando ali, chorando horrores ali. Olha esse trecho aqui, olha esse trecho. Isso mesmo. Eu te amo, sempre estarei com você. Minha guerreira. Minha guerreira. Pra cá pode, né? Minha perfeita. Eu te amo, minha rainha. Eu te amo, minha rainha. Eu amo a mulher que eu tenho. A melhor mulher do mundo tá do meu lado. Ela fez todo um choro que cortaram o sinal do Play Plus. Foi com Deus o sinal do Play Plus, né? De tanto choro que esta mulher fez ali. Jogaram ali pra casinha da árvore. E aí, no final, eles foram abrir os envelopes, tá? E aí, os envelopes tinham alguns valores em dinheiro, mas dessa vez não teve troca de nada, tá? Não teve mesmo. E aí, pela ordem, Carol e Rada não tinha nada no envelope deles. Domini e Adriana tinha 7 mil. Thalira tinha 2 mil. Everton não tinha nada. Rayane tinha 5 mil. Eike e Nath tinha 10 mil. Silvia tinha 1.000. Cadu tinha 4 mil. Silvia, R$1.000, desculpa. Bia, R$2.000. Ana Paula, R$3.000. E aí as esferas do poder, como é que foi? Era com o casal que mais tivesse sobrado biscoitos no pote. Aí apenas 4 casais ficaram ali com mais biscoitos no pote, ou seja, 3 biscoitos. Cris e Cadu, Nath e Eike, Rayane, Vitor, Bia e Gui. Esses 4 casais não foram apontados.
E aí, no sorteio, Nath e Eike ganharam as esferas do poder. E aí terminou o quebra-power, tá, gente? Foi só isso mesmo aí, tá? Não rolou muito mais coisas além disso. Aí depois foi a repercussão disso. O Rada, conversando ali com a Carol, disse que a Ana Paula tá querendo culpar a Carol pelas crises de ansiedade dela e que a resposta do público fez ela virar uma chave naquela primeira semana, porque ela começou barraqueira, depois que ela quase foi eliminada, e aí ela mudou o jeito dela, aí depois ela tá começando a botar as garras de fora de novo. Aí o Rada também disse ali que é inadmissível o Gui falar sobre a atitude dele como sendo a errada, que não foi. Aí o Rada também falou ali sobre a atitude de Nath e Eike, sobre apontar quem precisava apontar antes, apenas por serem bons de prova. Falaram uma série de outras coisas ali, gente. Eles também começaram a desconfiar de Vitor e Rayane, porque o Vitor e Rayane ficou ali do lado de Bia e Gui e tal. Eles ficaram ali transitando pela casa. Mas no final das contas, gente, foi só isso, tá? O Power Couple hoje foi só isso. E o que vocês vão ver na televisão, obviamente, vai ser uma versão muito resumida do que a gente está trazendo aqui para vocês. Por isso que eu estou trazendo aqui, a forma como eu estou trazendo para vocês, é justamente essa. Comentar aí o que aconteceu, né? Pude trazer aí algum trecho, né, do dia, da repercussão aí do dia e do quebra-power. Mas no final das contas, todo mundo já voltou com o clima normal da casa, já vão dormir, então, tipo, tá tudo de boa, tá certo? Então, amanhã a gente vai trazer aí o resto dessa repercussão, vai trazer aí também como é que foi o resumo do dia. Amanhã a gente traz mais disso aqui pra vocês, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.